E chegou a hora. Para você que está acompanhando nosso programa, já se preparou para fazer a declaração do imposto de renda? Já está possível, já está disponível aí e o programa Voz da População vai te ajudar nessa missão, viu? Para isso, recebo aqui o Wesley Santiago, ele que é especialista em tributos e impostos. Seja bem-vindo, viu, Wesley, ao nosso programa. E eu quero já começar com uma pergunta. A reforma do imposto de renda prometida para esse ano ainda não saiu, mas já teve algumas mudanças nesse ano, né? Seja bem-vindo. Indo direto ao ponto, como você bem mencionou, a reforma ainda não saiu. A gente sabe que é muito esperado aí. E no que diz respeito a possíveis mudanças, para o contribuinte que vai fazer sua declaração de imposto de renda anual relativo ao ano calendário de 2022, nós teremos poucas alterações, poucas mudanças, né? A principal é no formato de envio, né? No modelo de envio da declaração, quando o contribuinte encerrava ali, se ele tivesse impostos a recuperar, ele deveria informar os dados da sua conta e agora haverá a possibilidade de ele informar uma chave Pix para receber. Do mesmo modo, ele pode fazer, se gerou imposto A, recolher o pagamento, né? O que vem se falando muito nos últimos dias é o aumento da isenção da faixa do IR, né? Em que o presidente anunciou nos últimos dias que fará o aumento da isenção a partir de 1º de maio para até 2 salários mínimos. Então, quem ganha ali rendimentos brutos em torno de 2 salários mínimos ficará isento da contribuição, mas o efeito disso acontecerá, né, a partir do mês de junho. Então, em junho, quem recebe o seu salário ali vai sentir uma diferença, né? Ou ele vai ter uma contribuição menor com o imposto retido na fonte, ou ele vai ser totalmente isento, dependendo dos seus rendimentos ali. Né? A gente sabe que o salário mínimo será reajustado para 1.320, então quem ganha até 2.640 ficará nessa faixa de isenção. E para quem ficar contemplado nessa reforma, mini reforma, vamos se dizer assim, do aumento da faixa de isenção, ele só vai declarar isso no ano calendário de 2024 relativo a 2023. Então, essas são as principais atualizações, mudanças e novidades. E quem está, por exemplo, isento de fazer a declaração neste ano? Qual que seria esse público? Boa pergunta. A Receita Federal, ela coloca ali como obrigado, né, a contribuir, a entregar a declaração de imposto de renda quem teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, seria o equivalente à distribuição de lucros, ou quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Além disso, quem teve negociações em bolsa de valores, né, precisa ali entregar a sua declaração. Então, quem fica abaixo desse teto, ele fica desobrigado a entregar a declaração de imposto de renda relativa ao ano calendário de 2022. E o governo decidiu aumentar o prazo para a entrega da declaração. E até quando vai poder, então, realizar essa entrega? Essa é uma informação muito importante, né, até para os contribuintes se organizarem, juntar a documentação. Então, o prazo ele ficará estendido até 31 de maio. Então, até os últimos minutos ali do dia 31 de maio, você poderá entregar a sua declaração de imposto de renda. Mas é importante ressaltar que, para o contribuinte, o ideal mesmo é se antecipar, juntar toda a documentação, começar a entrega da sua declaração, preenchimento e finalizar antes do prazo para não ter nenhuma surpresa. E já temos perguntas chegando, hein? A Valéria de Americana quer saber qual é a diferença da declaração simplificada e a declaração completa. Muito boa pergunta. Esse é um ponto que gera bastante dúvidas, né? Então, a diferença básica é em relação aos abatimentos, né? Então, quando a gente fala de declaração simplificada, o governo ele já dá uma possibilidade, você tem um desconto de até 20%, né? Limitado a um valor máximo ali de 13 mil no valor do imposto. Já a completa, são considerados abatimentos legais. Então, à medida que você informa seus rendimentos tributáveis, o sistema ele já calcula o imposto devido. Quando você lança as despesas dedutíveis, vai diminuindo, né, o imposto até chegar no cálculo final. Então, o aconselhável para o contribuinte é ele ficar atento, né, a qual das duas opções seria mais vantajosa durante o preenchimento da sua declaração de imposto de renda.
Agora é a pergunta do João de Sertãozinho. Ele quer saber quais são as despesas que podem deduzir do valor do imposto. Uma dica importante. Isso é muito bacana de a gente ressaltar, até porque o contribuinte precisa ter toda essa documentação em mãos. Então, as despesas com ensino infantil, como creches, escolinhas, né, ensino fundamental dos seus dependentes, a despesa com gastos médicos, né, também podem ser deduzidas ali do seu imposto de renda anual. E o brasileiro sempre deixa para a última hora, no último dia, para entregar um documento e fazer a declaração. Agora, uma pergunta importante: eu posso fazer essa declaração para não entregar depois do prazo e depois complementar ela? Esse é um ponto muito importante. Infelizmente, o brasileiro acaba deixando por último momento, né? E se a entrega da declaração não ocorrer até 31 de maio, ele fica sujeito ali a uma penalidade, né, de R$ 165,74. Se ele optar por não entregar, mesmo que ainda falte, entregar, mesmo que ainda falte algumas documentações, o ideal é fazer essa transmissão, né, entregar dentro do prazo e imediatamente levantar quais são as informações, quais são os documentos e fazer a retificação da sua declaração. Né? Algo que muitas vezes o contribuinte acaba pensando é: poxa, vou entregar ela de uma forma parcial, já vou cair na malha fina? Não necessariamente. Mas a partir do momento que a entrega da declaração ela não ocorre no prazo, ele fica mais vulnerável a cair na malha fina. Então, o ideal mesmo é fazer a entrega e retificar o mais breve possível depois da entrega da sua declaração original. Wesley Santiago, especialista em tributos e impostos, muito obrigado por você participar aqui do programa A Voz da População. Esperamos você outras vezes tirando dúvidas para o nosso povo. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui.